João capítulo 21. E à medida que você encontrar, fique de pé, por favor, em reverência à leitura da palavra de Deus. Diácono Davidson, se faz a leitura, por favor, versos 15, 16 e 17. Diácono, pega só um microfone para ele, por favor. João capítulo 21, versos 15, 16 e verso 17. 3 versículos apenas. Todos acharam? Amém. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos nessa noite que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Senhor, se existe aqui nessa casa de fé e de oração algum coração que precisa ser restaurado, que o Teu Santo Espírito faça isso essa noite, Senhor Deus, para o louvor e para a honra da Tua glória. Que a Tua palavra entre em nossos corações como um bálsamo e traga cura e traga renovo. Traz uma nova vida, ó Deus, para quem precisa ter uma comunhão crescente e permanente contigo, Senhor. Fala conosco nessa noite, não nos deixes, ó Deus, sairmos dessa igreja da mesma forma como nós entramos. Visita as mais profundas áreas de nossos corações. E se existe algo, ó Deus, que precisa ser limpo, se existe algo que precisa ser tratado, se precisa que alguma área da nossa vida, ó Deus, precise ser renovada, restaurada, faz isso, por favor, Deus. O que o homem limitado não consegue fazer, só o Senhor consegue, Deus. E é por isso que nós nessa noite te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. João capítulo 21, versos 15 a 17. O que nós ouvimos e o que vocês viram agora há pouco foi um momento marcante da história do apóstolo Pedro, um pescador tão conhecido por nós, que através do seu irmão André, conheceu a João Batista, primo de Jesus, e ouviu pela primeira vez uma mensagem de arrependimento, de uma mudança de vida, mas também de uma mensagem de esperança. E ele, ouvindo as palavras de João Batista, sabendo também pelas Escrituras Sagradas que o Messias prometido viria a qualquer momento, teve o seu coração cheio de esperança, mas pelas dificuldades, pelas agruras da vida, em algum momento, assim como nós, ele pode ter vacilado, meus irmãos, minhas irmãs. Mas Jesus se revelou a ele. E um momento de grande dificuldade, aonde Pedro e os seus companheiros de pesca não haviam pescado nem um peixinho sequer, nem uma piabinha, um lambarizinho sequer. Jesus olhou para eles e disse: olha, lança a rede, ou lança as redes. E aquele homem disse: Senhor, nós passamos a noite toda e não pescamos nada, mas porque é o Senhor que está falando, nós as lançaremos. E a tal da pesca milagrosa aconteceu, meus irmãos.
E eram tantos peixes que as redes estavam a ponto de se rasgarem. Aqueles barcos começaram a balançar, tamanha a quantidade de peixes que estavam ali presas naquelas redes. E eles tiveram uma pescaria abençoada naquela noite. E depois daquele momento o Senhor Jesus disse: Pedro, de agora em diante você não será mais pescador de peixes, você será um pescador de homens. E Pedro passou a seguir Jesus. E ele começou a ter experiências miraculosas, meus irmãos, minhas irmãs, caminhando com Jesus durante 3 anos e meio. Ele viu Jesus ressuscitar a sua própria sogra, que estava muito doente. Pedro viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo, quando naquele momento Jesus olhando para aquela menina, ele disse: Talita cumi, menina levanta. E Jesus ressuscitou aquela menina, assim também como ressuscitou o filho único de uma viúva na cidade de Naim, como ele também ressuscitou a Lázaro, seu amigo. Pedro viu, meus irmãos, Jesus sendo transfigurado no monte. Foi privilegiado, porque ele viu o que outros homens não viram. Jesus viu paralíticos andarem. Aliás, Pedro viu paralíticos andarem. Pedro viu leprosos serem purificados. Ele viu cegos enxergarem, mudos ouvirem. Meus irmãos, Pedro viu surdos falarem. Ele viu aquele homem da mão ressequida ter a sua mão normalizada. Ele viu aquele homem paralítico do tanque de Betesda se levantar, tomar a sua maca e seguir. Pedro viu, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus dizendo para todos eles que o Filho do Homem haveria de ser levantado. Ele haveria de morrer e de ressuscitar ao 3º dia. Pedro ouviu Jesus dizendo: olha, destruam esse templo e em 3 dias eu o reerguerei. Pedro viu Jesus pegar um pão, erguer aos céus e dando graças a Deus, repartir aquele pão e dizendo: este é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. Pedro viu também Jesus erguendo aquele cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, e todas as vezes que vocês comerem e beberem deste pão e beberem deste suco, vocês farão isso em memória de mim. Pedro viu Jesus ressuscitar tantas pessoas. Pedro viu Jesus multiplicar pães e peixes. Pedro viu Jesus lavando os seus próprios pés. E ele disse: Senhor, os meus pés não. E Jesus disse a ele: se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. E esse mesmo Pedro disse: Senhor, só os pés não. Lava logo tudo, porque eu sou todo seu. Jesus viu, Pedro viu Jesus dizer para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E aquele Pedro impetuoso disse: Senhor, eu não. Eu te amo mais do que todos os outros, e eu dou a minha própria vida pelo Senhor. Eu morrerei no seu lugar. Pedro também foi repreendido por Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, você está falando coisas que você nem sabe. Você não é capaz de morrer no meu lugar. E em algum momento Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Jesus não disse: para trás de mim, Pedro, porque não era Pedro totalmente que estava falando ali, mas eram sugestões do maligno através da vida de Pedro. Esse Pedro, meus irmãos, minhas irmãs, que negou a Cristo 3 vezes, chorou amargamente por ter negado a Cristo, o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu uma primeira vez e Pedro viu. Pedro estava dentro daquela casa quando Jesus entrou, mesmo com portas e janelas fechadas. E Pedro viu Jesus entrando e dizendo: bom dia, salve!
Pedro viu uma segunda vez, quando Jesus apareceu numa situação semelhante, e Tomé, duvidando, disse: eu só creio se eu ver. E Jesus disse: toca aqui, Tomé, toca nas minhas mãos, toca aqui no meu lado, sou eu mesmo. Bem-aventurados são todos vocês que creram sem ver. Muito melhor crer sem ver do que crer vendo. Mas Jesus ainda ia... O problema aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que Jesus, ele já tinha tido um encontro com muitas pessoas, mas ele ainda não tinha marcado um encontro, Elza, Vanildo, restaurador com Pedro. Começo desse capítulo, meus irmãos, minhas irmãs, esse capítulo 21, Pedro se encontra numa situação complicada como homem, porque Pedro fracassou como crente, porque ele duvidou, ele negou a Cristo. Pedro fracassou como pescador, porque antes que Jesus marcasse esse encontro com ele, ele disse: eu vou pescar. E ele passou uma noite toda e não conseguiu pescar nenhuma folhinha suja em cima da água. E eis que de repente, meus irmãos, aparece um homem ali às margens do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, como está aí, a mesma coisa. E aquele homem que estava à margem do lago disse: ei, joga as redes do lado direito. E João estava dentro desse barco, e João, quando ouviu isso aí, automaticamente ele se lembrou daquela pesca maravilhosa. E João disse a Pedro: Pedro, é o mestre que está ali, foi ele que falou. E eles lançaram as redes do lado direito, e meus irmãos, minhas irmãs, diz aí o texto que 153 grandes peixes encheram aquelas redes, e elas não se rasgaram. Pedro, quando ouviu o chamado, e quando João disse para ele, ele vestiu a sua capa e que bum dentro d'água, e saiu nadando ao encontro de Jesus. E Jesus, Saulo, Rosiane, já havia preparado um encontro restaurador com Pedro naquela manhã. Assim como eu creio, meus queridos, que Jesus também marcou um encontro restaurador com cada um de vocês aqui nessa noite. Eu creio que você não veio aqui nessa igreja hoje por acaso. Talvez possa dizer assim: pastor, mas hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, eu preciso estar na casa de Deus. Mas foi hoje, pode ter certeza disso, foi hoje que Deus marcou um encontro com você para restaurar a sua vida, para restaurar o seu coração, para restaurar a sua vida espiritual, emocional, a sua comunhão com Jesus Cristo. Jesus marcou ali, ele preparou tudo. Quando Pedro chegou ali nas margens do mar de Tiberíades, ele viu uma fogueirinha já acesa, um peixe sendo assado lá naquela fogueira. E talvez alguém diga: pastor, como se o barco não tinha chegado ainda? Como é que aquele peixe já estava lá na grelha? Imagina Thomas, Diego, Vitor, Bianca. Jesus é Deus. Para Jesus chegar naquela água ali e botar a mão e sair um peixe na mão dele, Elza, não era difícil não, porque ele é Deus. E diz o texto que aquela fogueirinha estava pronta, o peixinho sendo assado, tinha um pãozinho lá também, logo pela manhã, meus irmãos. Jesus havia preparado um momento especial para eles, especialmente para Pedro. E Jesus disse: ei, traz mais peixe, porque quanto mais peixe, mais comida, quanto mais comida, mais comunhão, quanto mais comunhão, mais alegria. Porque quando o povo de Deus se reúne em comunhão, existe alegria, meus irmãos. E foi aquele um momento precioso que Jesus separou para restaurar a vida de Pedro. E se você me perguntasse: pastor,
como é que Jesus Cristo faz para restaurar a vida de um crente. Porque talvez, meus irmãos, você tenha magoado pessoas. Talvez você tenha entristecido pessoas. Talvez você tenha se frustrado com pessoas. Pessoas decepcionam outras. Isso acontece todos os dias. Talvez foi um problema familiar, problema no trabalho. Às vezes é uma doença que vem para tirar o nosso foco. Às vezes é um desemprego. É um problema com os filhos, com os netos, com os próprios pais. E Jesus, ele tem o poder e a autoridade para restaurar toda e qualquer pessoa que buscá-lo sinceramente. Então, pastor, como é que Jesus Cristo restaura a nossa vida? Em primeiro lugar, meus irmãos, Jesus restaura o nosso amor. Observe na sua Bíblia aí, ou olha aí para a tela, versículo 15. Jesus chega para Pedro e disse: Pedro, ou melhor, Simão, filho de João, verdadeiramente tu me amas? E Jesus usa uma expressão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o verbo do grego que ele utilizou aqui, o texto original. Jesus é como se ele estivesse dizendo: Pedro, agapas-me? Pedro, tu me amas com um amor sacrificial? Tu me amas, Pedro, verdadeiramente mais do que esses outros aqui? É como se Jesus estivesse perguntando a Pedro: Pedro, você já me disse uma vez que me amava mais do que todos esses outros. E agora eu estou perguntando mais uma vez: Pedro, você me ama com um amor sacrificial a ponto de entregar a sua própria vida por mim? E Pedro respondeu para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a resposta que Pedro dá aqui, meus irmãos, não é a mesma resposta que Jesus fez, ou melhor, não é o mesmo verbo que Jesus utiliza. Se Jesus disse: Pedro, agapas-me, Pedro responde: Senhor, filote. Senhor, eu te amo com um amor fraterno. Eu tenho muita consideração pelo Senhor. Eu tenho muito respeito pelo Senhor. Aquele Pedro tão impetuoso, aquele Pedro tão para frente de tudo, agora, meus irmãos, minhas irmãs, está tendo o seu coração, o seu amor restaurado por Jesus. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu te amo, mas não com o amor que o Senhor merece. E mais uma vez, versículo 16, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, Simão, filho de João, agapas-me? Pedro, tu me amas com amor sacrificial? E mais uma vez Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez Pedro disse: Senhor, filote, eu te amo com amor de amigo. Eu te amo com amor de respeito, mas o meu amor por ti, Senhor, é um amor falho. Eu sei que eu deveria amar o Senhor muito mais, mas o meu amor é limitado. Eu amo o Senhor, eu tenho muita consideração, eu tenho muita admiração pelo Senhor. E pela terceira vez, versículo 17, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Só que agora Jesus muda o verbo. Não é mais o verbo agapau. Não é mais a palavra ágape, o amor ágape. Jesus fala: Pedro, tu me amas com um amor fraterno? Tu tens mesmo, Pedro, um amor fraterno por mim? Você tem consideração, você tem respeito, você tem admiração por mim, Pedro?
Jesus rebaixou o amor agora, meus irmãos, minhas irmãs. Jesus baixou o nível do amor que ele está perguntando para Pedro. E sabe por que isso está acontecendo? Porque Jesus está indo no foco do problema. Jesus está curando o coração de Pedro. Pedro, tu me amas com um amor fraterno. Tu tens de verdade esse amor respeitoso, carinhoso por mim, Pedro? E Pedro ficou magoado, meus irmãos, minhas irmãs, porque Jesus perguntou pela terceira vez. E Pedro disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, e sabes que eu te amo. Pedro está dizendo a Jesus Cristo naquele momento: Senhor, só eu sei o que eu estou sofrendo aqui. Porque o amor que eu disse ao Senhor que eu tinha é um amor sacrificial a ponto de dizer para o Senhor que eu quis entregar a minha própria vida pelo Senhor, não consegui cumprir. Porque o meu amor é falho, o meu amor é limitado, eu sou cheio de defeitos e eu não consegui amar o Senhor do jeito que o Senhor merecia. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes você falou para Deus: Senhor, eu te amo de todo o meu coração, mas por algum motivo que a vida trouxe para você, de repente o seu amor esfriou. Aquele amor que era como uma fogueira alta, uma labareda que queimava à distância. De repente, com o passar do tempo, aquela chama foi diminuindo, o seu amor foi enfraquecendo, aquela sua vontade de estar na presença de Deus também foi diminuindo. E Jesus está fazendo uma pergunta para você nessa noite: você ainda me ama com amor sacrificial? Ou será que o seu amor por mim é só um amor de admiração? É só um amor de carisma? É só um amor respeitoso? Quantos de nós precisa dessa restauração essa noite, meus irmãos e minhas irmãs? Quantos de nós, ao longo da nossa caminhada cristã, passamos assim como aquela roda gigante, ora estamos em cima, ora estamos embaixo. E parece que quando nós estamos em cima, tudo corre muito bem. Mas quando a roda gigante ela nos leva para baixo, parece que o nosso amor ele é deixado de lado. E ele vai enfraquecendo. E ele vai enfraquecendo. A ponto de muitas vezes você se perguntar: será mesmo que eu amo Deus de verdade? Será que Jesus Cristo é mesmo o Senhor e Salvador da minha vida? Pedro negou Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, 3 vezes. E agora, restaurando o amor de Pedro, Jesus dá 3 oportunidades a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque Jesus queria, não, ele quer, e ele restaurou o amor de Pedro. E eu sei que se eu perguntasse a cada um dos irmãos aqui: você ama Jesus? Vitor, Diego, Thomas, Daniel, Marinho, Davidson, você ama Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que precisa ser feita aos nossos corações todos os dias. Preparando essa mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, eu me lembrei um livro que eu estava pesquisando, que fala sobre os ídolos que o nosso coração cria. E eu trouxe alguns cultos atrás, alguns domingos atrás, inclusive eu nomeei esses ídolos com 4 letras F. O primeiro ídolo é a fama, e muitos de nós esfriamos o nosso amor por Jesus Cristo porque buscamos fama, porque buscamos prestígio, reconhecimento, e por isso o nosso amor se esfria. Alguns procuram o segundo F, que é o F da fortuna.
E porque o único objetivo da vida é ganhar dinheiro, juntar dinheiro, ter uma conta robusta, ter muito dinheiro no bolso para comprar o que quiser, ir para onde ir, transforma o dinheiro em um Deus. E o Deus verdadeiro é colocado de lado. O terceiro F é o F da felicidade, porque o discurso do mundo é: você merece, você precisa ser feliz. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não existe felicidade longe de Jesus Cristo. Não existe uma vida tranquila, distante da presença de Deus. O que o mundo oferece como felicidade são tapinhas nas costas. O que o mundo diz que é felicidade é você tirar uma foto para colocar lá no Instagram ou no Facebook, com toda a sua família dando uma belíssima risada. Mas depois que aquela foto é postada lá nas redes sociais, vai um para cada lado, pega o seu smartphone, se tranca dentro do quarto e na hora das refeições, do almoço, da janta ou do café da manhã, ninguém se reúne mais. Ninguém conversa. O casal chega na cama para a hora de dormir e fica cada um com o seu telefone, depois coloca cada um o seu telefone na mesinha de cabeceira, vira um para cada lado e vão dormir. Me desculpem, mas isso não é felicidade, não. Existe ainda o quarto F, que é o F da farra. E as pessoas estão trocando o Deus verdadeiro pelos prazeres da carne, meus irmãos e minhas irmãs. E com isso, os seus corações passam a amar o mundo e os prazeres do mundo. E o amor a Jesus Cristo vai esfriando a ponto daquela labareda que era muito alta no começo, simplesmente se apagar, meus irmãos e minhas irmãs. Eu ouvi um relato de uma certa mulher que engravidou mais tarde, e o sonho da vida daquela mulher era ter filhos. Mas como já casou perto dos 40, então ela teve seus filhos e depositou nos seus filhos toda a sua esperança, toda a sua alegria, todo o seu amor. E o problema é que o fardo colocado sobre esses filhos foi tão grande que um deles não aguentou tanta pressão e entrou no mundo das drogas. O segundo filho daquela mulher, por ter tanta cobrança, foi colocado dentro de uma redoma. E aquela criança depois cresceu, virou um jovem, se tornou um adulto. E por ter sido criado dentro de uma bolha, não foi preparado para o mundo. Consequentemente, viveu sempre debaixo das asas dos seus pais. Porque aquela mulher idolatrou os seus filhos. Porque aquela mulher colocou os seus filhos no lugar de Deus. Ela não deu para eles a educação que eles precisavam. Eu posso afirmar, meus irmãos, minhas irmãs, com todas as letras, que vocês, pais, mães, avós, precisam amar os seus filhos, seus netos, mas vocês não devem amá-los mais do que a Jesus Cristo. Porque só Jesus Cristo é digno de todo o nosso amor, de todo o nosso coração, de toda a nossa devoção, de toda a nossa reverência. Só Ele e mais ninguém pode ocupar todo o espaço do nosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus não divide a glória dele com ninguém, nem mesmo com os seus filhos, nem mesmo com o seu marido, com a sua esposa. Ele não divide a glória dele com ninguém, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Então não adianta tentar trocar Deus por outros ídolos, porque Ele não permite. E eu creio que nessa noite, Deus está falando para corações nesse lugar. Eu já disse a vocês, a igreja sabe da minha história com a Elisângela. Nós entramos em um processo de adoção há alguns anos atrás. E nós convivemos um certo tempo com uma criança que nós estávamos para adotarmos. Mas infelizmente situações aconteceram e essa adoção não deu certo. Mas eu disse à minha esposa, e ela era muito consciente disso, eu disse: olha, eu amo você,
Amo muito a minha esposa, dou a minha vida por ela, se for preciso. Nós vamos dar todo o nosso amor para essa criança. Mas ele não vai substituir Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é insubstituível. E aquela adoção não deu certo, meus irmãos e minhas irmãs. Mas se isso cabe de consolo para vocês, Jesus restaurou os nossos corações. O meu e o de Elisângela. E é por isso que quando eu vejo, como eu vi recentemente, há 2 dias atrás, Elisângela brincando com Davi lá na praia. E Davi pulando no colo de Elisângela e rindo. Como eu vi ontem à noite, ontem à tarde, lá na casa, no apartamento de Luciana, Eloá chamando Elisângela, vamos dançar, tia? Como eu vejo Ayla, quando Elisângela chega, vamos para a salinha, e Ayla faz carreira dali da porta para cá. Porque Deus tem restaurado os nossos corações, meus irmãos. E eu creio que Deus vai restaurar corações nessa noite, para a honra e glória do nome dEle. Pastor, como é que Deus restaura uma pessoa? Se em primeiro lugar Ele restaura o nosso amor, em segundo lugar, Jesus também restaura a nossa fé. Observe aí no seu texto mais uma vez, Jesus olha para Pedro e diz, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma segunda vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma terceira vez, Simão, filho de João, verdadeiramente tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. O que Jesus está fazendo com Pedro, meus irmãos, é restaurando a fé de Pedro. Porque quando ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Certamente Jesus estava relembrando ao coração de Pedro que houve um momento da caminhada deles, que Jesus perguntou para os seus discípulos, quem dizem que é o Filho do Homem? E os discípulos disseram, olha, o povo diz que tu és Elias, outros dizem que tu és um grande profeta, outros dizem uma coisa, outros dizem que tu és João Batista. Mas Jesus pergunta àqueles discípulos, e vocês? Que dizem? Quem dizem que eu sou? E naquele momento, meus irmãos, Pedrão, que era o mais afoito de todos, Pedrão olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e disse, Simão, bem-aventurado és tu, porque não foi sangue e carne que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. E quando Jesus pergunta agora 3 vezes, Simão, tu me amas? E Pedro olha para ele e diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pedro está reavivando a sua fé. Jesus está renovando a fé de Pedro e dizendo, olha, Pedro, tu crês que eu sou o Filho de Deus verdadeiramente? E quando Pedro volta a crer nisso, meus irmãos, Pedro reconhece de novo que Jesus é o próprio Deus, o Deus que se encarnou, é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, lembra de você, quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, quando você adentrou as portas da igreja pela primeira vez. Você era um homem, uma mulher de oração. Você era aquela pessoa que dobrava os seus joelhos, que pedia a Deus com fervor, com alegria, com esperança, mas com convicção. E as suas as suas orações eram atendidas. A resposta chegava para você. Você tinha prazer em ler as Escrituras Sagradas. Você tinha alegria em vir para a casa de Deus. Você não se preocupava se estava chovendo ou se estava caindo canivete de ponta para baixo. Você não se preocupava se tinha carro, se não tinha. Se você vinha a pé ou de bicicleta. Se tinha carona ou se não tinha. Se você estava gripado ou não. Se tomava um remedinho para cortar a dor de barriga ou não. Porque a sua alegria era estar na casa de Deus. Mas o tempo vai passando.
Mas o tempo vai passando. E aquele fervor do primeiro amor parece que vai diminuindo também, meus irmãos, minhas irmãs. E você vai se achando autossuficiente a ponto de dizer: eu nem preciso mais ir às quintas-feiras para o culto semanal, porque Deus já sabe que eu amo. Eu não tenho, pastor, mais a necessidade de estar no culto da semana aqui na igreja, porque Deus sabe do meu coração, sabe, meus irmãos, sabe que é preguiça, sabe que muitas vezes você poderia estar aqui, mas não vem por preguiça, porque o seu amor talvez esteja esfriando um pouco, porque a sua fé esteja ficando um pouco adormecida, e você acha que estar na casa de Deus já não é mais a motivação do seu dia. É como se a sua fé começasse a diminuir, é como se o nosso coração enganoso começasse a dizer: descansa que é melhor, Deus entende, Deus sabe de tudo. Deus nem precisa de você lá, basta que você abra a sua Bíblia aqui, está bom. Não, meus irmãos, não está bom. Se a igreja não fosse tão importante, Jesus Cristo não instituía a igreja. Se a igreja não fosse tão essencial, Jesus Cristo não ordenaria aos seus discípulos que se reunissem. Se a igreja não fosse tão importante, meus irmãos, minhas irmãs, não havia necessidade de estar você aqui hoje. Bastava você, o seu notebook, ou o seu smartphone, ou o seu tablet, ou o seu PC, e a sua Bíblia e pronto. Mas não. A comunhão dos santos só é possível quando nós nos reunirmos. O corpo de Cristo só se torna corpo quando todos os membros estão reunidos. Porque um membro, um crente sozinho é só um membro deste corpo, e um membro não representa o corpo todo. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que você precisa estar sempre alimentando a sua fé. É por isso que você precisa estar se derramando na presença de Jesus o tempo todo. Não deixa a sua fé esmorecer, não. Qual foi a última vez que você passou a mão no telefone e ligou para alguém e disse: ei, vamos para a igreja hoje? Ei, você está doente em casa? Vamos para a igreja? Jesus tem poder e autoridade para curar a tua enfermidade. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Eu dou glória a Deus por essa igreja, meus irmãos, porque a maioria de nós ontem, 10 pessoas, saíram do seu conforto. Uns trabalharam o dia todo ontem, uns com trabalho secular, depois quando chegaram em casa foram preparar alimentos, depois saíram de casa e foram para um lugar desconhecido para poder abençoar alguém, porque isso agrada a Deus. Eu dou glória a Deus por essa igreja, meus irmãos, porque eu sei que existem homens e mulheres tementes a Deus e que têm os seus corações totalmente dispostos a obedecer a palavra dele. Eu dou glória a Deus por essa igreja, meus irmãos. Ainda que não estejamos todos aqui nessa noite, mas eu sei que a vontade de todos nós é estarmos na casa de Deus, como diz o salmista: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas esse papel de evangelizar não é só do pastor nem dos diáconos, é de todos nós. Esse papel de convidar pessoas para a igreja, veja, meus irmãos, minhas irmãs, estamos concluindo o 4º mês de 2025. Pergunta para você mesmo, não precisa responder não. Você já trouxe alguém para a igreja esse ano? Você já convidou alguém esse ano para aqui para a igreja? Para ouvir a palavra de Deus? Talvez Deus esteja tocando em uma área sensível da sua vida nesse momento. E Jesus, assim como disse a Pedro, Deus está dizendo para você hoje: ei, você me ama? Você me ama verdadeiramente? E se a sua resposta for a mesma de Pedro: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Pede para Ele: Senhor, reaviva o meu primeiro amor.
Traz de volta ao meu coração aquele primeiro amor que brotou no meu coração quando eu entreguei a minha vida a Ti. Traz de volta à minha vida aquele amor, aquele fogo, aquela chama, aquela paixão que nós tínhamos de falar de Jesus para as pessoas, de evangelizarmos, de trazermos pessoas à casa de Deus, de louvarmos com alegria, de servirmos a Deus com os dons e talentos que Ele nos concedeu, de estarmos aqui não apenas de corpo presente, mas de corpo e alma também, louvando, adorando e cultuando a Deus. Pede a Deus que renove a sua fé nessa noite. Eu lembro que em 2019, Mariana, Thalita, quando eu recebi o convite para assumir essa igreja, foi o finalzinho de setembro. Eu cheguei nessa igreja dia 6 de outubro de 2019. E quando eu recebi o convite 15 dias antes, Deus me colocou 15 dias e 15 noites sem pregar os olhos, Rosiane. E a Elisângela, não sei se ela ficou preocupada, ela não disse nada. Mas foram 15 dias, Jane, orando, pedindo orientação a Deus, Ivonete, para saber se aquela era mesmo a vontade de Deus para a minha vida. Porque a minha preocupação, meus irmãos, era trazer a minha esposa, e a gente não sabia como é que nós íamos ser recebidos aqui. Nós não sabíamos como é que ia ser a reação da igreja. E embora muitos daqueles que estavam lá no dia 6 de outubro ainda estão aqui, e Deus acrescentou mais pessoas a este lugar. Mas eu tinha esse receio, Lúcia, Diácono Marinho. Eu não sabia o que me aguardava aqui. Mas eu disse, Senhor, se isso vem da Tua vontade, eis-me aqui. Porque eu vim pela fé, confiando na vontade soberana de Deus, Elza. E para a glória dele, eu fui tão bem recebido nesse lugar. E receberam as irmãs, principalmente receberam a minha esposa tão bem nessa igreja. E a grande questão foi, com poucos meses veio a pandemia. E eu disse, Senhor, e agora? Faz poucos meses, fazia o quê? Uns 3, 4 meses que nós havíamos chegado aqui. E de repente veio a pandemia e a igreja passou mais de um ano fechada. Eu disse, Senhor, a igreja é Tua. O Senhor é o pastor dessa igreja. E se for da Tua vontade, os irmãos retornarão. E nós voltaremos a Te cultuar nesse lugar. E não foi nesse prédio, meus irmãos, foi no outro prédio. Alguns de vocês nem tinham chegado aqui ainda, mas os que estavam lembram. E o nosso retorno foi gradativo, um ou outro não apareceu, mas a grande maioria veio, meus irmãos, veio adorar a Deus. E essa igreja, eu garanto a vocês, tem sido muito abençoada por Deus. Porque nessa igreja, famílias têm sido restauradas, famílias têm sido tratadas, pessoas têm se rendido ao senhorio de Jesus Cristo e vidas têm sido ganhas para o reino de Deus. Mas finalmente, como é que Deus restaura a nossa vida? Primeiro restaurando o nosso amor, depois restaurando a nossa fé. Mas em terceiro e último lugar, Deus também restaura, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa missão. Quando Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, tu me amas? E ele respondeu 3 vezes que sim. Versículo 15, Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, cuida dos meus cordeiros. Versículo 16, Jesus pergunta se Pedro o ama e Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olha para Pedro e disse, Pedro, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta se Pedro o ama. Pedro responde dizendo, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo. E Jesus olha para ele e disse, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Em outras palavras, Jesus está renovando a missão de Pedro.
Jesus está restaurando aquele pastor que caiu na sua caminhada. É verdade, meus irmãos, Pedro negou a Cristo sim, Pedro errou sim, Pedro falhou muito. Mas eu queria afirmar para vocês também nessa noite que não existe ninguém irrecuperável aos olhos de Deus. Não existe um coração tão duro que Deus não possa quebrantá-lo. Não existe pessoa tão perdida que Jesus não possa resgatá-la. Não existe ninguém que seja irrecuperável aos olhos de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus restaurou o fervor espiritual daquele homem. E mais uma vez ele abriu a sua boca para dizer: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu és Cristo, o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és todo poderoso. Jesus restaurou o amor de Pedro quando ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu não te amo como eu deveria, mas eu te amo. Mas Jesus agora olha para Pedro e disse: Pedro, eu quero restaurar a tua missão. Você vai pastorear, você vai liderar os seus irmãos aí na sua missão. Você vai liderar os outros apóstolos. Mas você também vai pastorear as pessoas que eu vou colocar no seu caminho. E meus irmãos, minhas irmãs, talvez você tenha se perdido também nessa caminhada. Mas eu queria lembrar um negócio a você. Quando vocês foram apresentados aqui na igreja, os que foram apresentados como membros oficiais dessa igreja, eu fiz uma pergunta para vocês. E a pergunta era muito simples. O que é que você pode contribuir no reino de Deus? Qual foi o dom, ou quais foram os dons e talentos que Deus te concedeu? Para uns foi para louvar. E veja, para uns, Senhor, eu sei tocar, mas eu não sei cantar. E daqui a pouco está tocando e cantando, Diego. Para outros, pastor, eu sei dar aula. Ou para muitos, pastor, eu tenho vergonha de dar aula, mas se me ensinar, eu dou aula para jovens. Para outros, é ficar na projeção aí na tela. Para alguns é ficar na recepção da igreja. Para outros é pregar. Para alguns é para limpar a igreja. Mas pastor, limpar a igreja é muito ralé. Ei, qualquer serviço no reino de Deus é digno e glorifica o nome do Senhor. Qualquer serviço que glorifica o nome de Deus é digno, meus irmãos, é respeitoso e é louvável. Talvez seja cozinhar lá, preparar o cuscuz no molhinho da salsicha. Talvez seja contribuir financeiramente para que os ministérios da igreja continuem avançando. Para outro vai ser: pastor, eu não posso nada disso, mas eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou interceder pela nossa igreja. Eu vou interceder pela vida dos irmãos e irmãs que estarão na ação social. Mas não deixa de servir no reino de Deus, não. Deus deu dons e talentos para todos nós. Deus está restaurando a missão de alguém aqui nessa noite. Alguém que pelo caminhar da vida simplesmente enterrou os dons e talentos que Deus deu para você. E eu estou tão feliz, meus irmãos, minhas irmãs, que eu estou percebendo dons aqui sendo desenterrados. Quando o Flaviano disse: pastor, comprei o sax, agora eu vou me dedicar, vou aprender de novo e eu vou tocar para a glória de Deus. Quando o Saulo disse: pastor, eu estou junto na ação social, eu vou louvar a Deus também, eu vou glorificar a Deus na ação social. Quando Luciana e Luz estavam preparando ontem os alimentos para nós levarmos. Quando os irmãos estavam dirigindo os carros ontem junto com a Elisângela. Quando outros homens estavam lá entregando as marmitas. E as pessoas dizendo: muito obrigado, Deus te abençoe. Esse foi o nosso pagamento. É ver as pessoas glorificando a Deus através da nossa vida. E eu queria conclamar você nessa noite, eu queria exaltar você nessa noite, eu queria chamar você, sacudir você nessa noite. Qual foi o dom e o talento que Deus te deu? Como é que você pode contribuir com o reino de Deus?
Não fica com braços cruzados, não. Se Deus capacitou você, é porque Deus sabe que você pode fazer isso. A pergunta que poderia ser feita nessa noite foi aquela que Deus fez ao profeta Isaías: quem enviarei eu? E a resposta que Deus quer ouvir da sua boca: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, faz da minha vida instrumento em tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade para o louvor da tua glória, Senhor. Aonde precisar, o ministério que estiver precisando, Senhor, eis-me aqui. Se for para te servir, se for para te adorar, se for para contribuir, para que pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador do Evangelho, se for necessário levar alimentos a quem tem fome, se for preciso visitar idosos que estão em lares nesse momento, ou se for preciso limpar a igreja, preparar um local para ficar higiênico para todos nós aqui, Deus quer ouvir da sua boca: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo, eu sou a tua serva, e eu estou pronto aqui para obedecer e para te servir em tudo que o Senhor quiser. Essa missão Deus separou, meus irmãos, minhas irmãs, para você e para mim. Mas não enterra esse dom e esse talento não, em nome de Jesus. Não cava um buraco profundo, não faz isso não. Pastor, é verdade que Deus restaura vidas? Eu não tenho dúvidas disso, meus irmãos, minhas irmãs. O que nós vimos ontem à noite, o que nós presenciamos, é um testemunho disso. Mas, pastor, o que foi que Jesus fez na vida de Pedro? E com isso eu concluo a minha mensagem dessa noite. Jesus restaurou mesmo a vida de Pedro? Mais ou menos 40, 50 dias depois que Jesus teve esse encontro transformador com Pedro, depois que Jesus restaurou o amor, a fé e a missão de Pedro, diz o livro de Atos que Pedro e outros discípulos estavam pregando, estavam falando sobre Jesus Cristo, e juntaram ali vários homens, muitos homens. E Pedro começou a pregar cheio do Espírito Santo de Deus. E ele falou sobre a vida de Jesus, ele falou sobre a morte de Jesus, ele falou sobre a sua ressurreição, ele falou sobre a sua exaltação e sobre a missão que Jesus deu para eles. E depois daquela pregação de Pedro, meus irmãos, minhas irmãs, 3.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo. Será que você ainda duvida que Deus restaura pessoas? Se ainda existe alguma ponta de dúvida no seu coração, eu queria que você fizesse essa pergunta a Jesus Cristo nessa noite: Senhor, o Senhor pode restaurar a minha vida nessa noite? Será que o Senhor pode restaurar o meu amor como o Senhor restaurou o de Pedro? Será que o Senhor pode restaurar a minha fé? A minha fé que está tão adormecida? Será que o Senhor pode restaurar a minha fé nessa noite? E se o Senhor quiser, restaura a minha vida na missão também. Que eu saia dessa zona de conforto em que eu estou e que eu possa dizer: Senhor, eis-me aqui, para o que o Senhor precisar, com as minhas mãos, com a minha inteligência, com a minha capacidade, com os meus dons, com os meus recursos, com a minha boca, com tudo aquilo que o Senhor me concedeu. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me, Senhor, faz da minha vida segundo a tua vontade. Será que tem alguém nessa noite que está disposto a fazer isso? Pedir a Jesus que restaure a sua vida. Convido você a ficar de pé nesse momento. Eu queria que você pudesse pôr a sua mão à altura do seu coração nesse momento. Pessoal do louvor, pode vir para cá já.